Pessoal, muita gente me perguntou, tem um vídeo aqui, Tadalafila e outras medicações, né, Viagra, outros, para impotência, que muito jovem utiliza. E eu falo nesse vídeo sobre o risco. Eu recebo muita pergunta nesse vídeo, e algumas lá no Instagram também, perguntam assim, Júlio, por que não tem pesquisas e estudos mostrando o uso do Viagra para pessoas saudáveis? Por que não tem estudo mostrando quais são os riscos reais? Aí vocês médicos ficam falando que não é para usar, mas na verdade, a maioria dos meus colegas usam, eu uso, mas eu queria saber se não tem estudos para isso, mostrando se é seguro, até porque a maioria das pessoas usa e não sentem nada. Essas perguntas mais ou menos que eu recebo aqui. Você tem que entender o seguinte, existem alguns tipos de drogas que elas têm o uso recreativo. O que seria isso, né? Um termo para vocês entenderem. A pessoa não tem nenhuma doença. Então o Viagra ele foi desenvolvido para impotência sexual. Então o paciente não consegue ter a vascularização correta do pênis e o remédio ajuda com isso. Júlio, e pessoa saudável para melhora de desempenho, por que não tem trabalho? E aí vocês vão ter que entender uma lógica seguinte, a medicina de um modo geral, ela é toda baseada para o tratamento de doenças, para melhoria e prolongar o tempo de vida. Então muitas drogas, remédios que a gente sabe no dia a dia, que muito jovem usa, como é o caso da Tadalafila, Viagra e outros, eles usam para uso recreativo, não vai se ter estudo. Por quê? Porque do ponto de vista bioético é questionável. Pode ser que um dia a medicina mude? Pode ser, mas tem que perceber o seguinte, imagine, você desenvolve uma droga, é um remédio que mexe no corpo da pessoa, mudando a vascularização do pênis, uma série de coisas, né? Mexendo com o cérebro dessa pessoa, né? Porque ela toma o remédio, muda todo o funcionamento sexual dela, né? Que tem consequências de dependência, tanto química como dependência psicológica, né? Como você vai justificar, do ponto de vista bioético, uma pesquisa, um estudo para pegar um rapaz jovem, que eu sei que muitos desses usam, né? E começar a usar esse remédio e ver as consequências a longo prazo. Então, o primeiro funil para se ter estudo disso é esse. É que nem acontece também com o anabolizante. Vocês perguntam assim, Júlio, tem estudo mostrando? É muito complexo, muito difícil. Você pegar um jovem que a testosterona está bem, tem massa muscular adequada para qualquer ser humano, e ele quer ficar gigantesco e quer tomar testosterona. Você não vai encontrar estudos. Júlio, eu vi que tem... Claro, quando eu digo não vai encontrar, é um corpo de evidência significativo. Tudo em medicina, às vezes é possível você ter um artigo, ter outro, e às vezes as pessoas pegam um artigo ou outro e narram aqui, ou fazem vídeo aqui no YouTube explicando, aí o artigo mostrou isso e aquilo e tal. O artigo pode até ter sido bem escrito, uma coisa que a gente chama validade interna. Ele está ali, foi bem escrito, foi publicado na revista Index, está no PubMed e tal, mas às vezes ele não consegue ter uma validade externa. Por que não consegue? Porque pegou um grupo bem pequeno de pessoas, porque não foi selecionado outros artigos parecidos comprovando. Então a medicina não é só publicar um artigo dizendo que aquilo funciona. É necessária essa validação externa, outras pessoas comprovando a mesma coisa para a gente ter um corpo de evidência e dizer. Então, na questão do Tadalafila, do Viagra, é a mesma coisa. Não dá para você pegar e ter um corpo de evidência robusto para dizer que ele é seguro e eficaz para esse uso recreativo. E eu acho que vai ser difícil a gente ter nos próximos anos. A não ser que tenha um grande chacoalhão na medicina e as pessoas comecem, mas assim, eu, Júlio, médico, imagino que do ponto de vista bioético é muito complicado. Você pegar um rapaz jovem, sem problema nenhum de potência sexual, e ele quer melhorar o desempenho dele, triplicar o tempo de ereção dele e fazer um estudo que pode correr risco ele e dar um remédio para ele e comparar com outro grupo que está tomando um placebo. Então é muito complicado isso. O que é que eu falo para os meus pacientes? Você quer tomar sob conta e risco, sem evidência científica de que não vai fazer mal para você. Muita evidência mostrando de pessoas com dependências físicas e químicas usando essas medicações. E são remédios relativamente novos. Você é um rapaz jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, usando isso, o que é que vai dar consequências no longo prazo? Né? O quanto isso não pode ter uma dependência no seu corpo, o quanto isso não vai te abalar psicologicamente quando você não tiver isso, né? E se você tiver alguma condição que proíbe o uso da medicação, você vai ter uma impotência psicológica por causa disso, então muito cuidado no uso dessas medicações. Espero que tenha ajudado.